Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos dar um pulinho lá na terra dos cangurus. Não é mesmo, Sr. Fudiek? Isso aí, Sr. PH. Só que eu vou te surpreender agora, porque a gente não vai ficar só lá não. A gente vai passear por outros lugares aqui que você vai ver daqui a pouquinho. Eita, aí sim. Então daqui a pouquinho, logo após a vinheta, nós vamos dar um pulinho na Austrália. Avistamentos inexplicáveis, múltiplas testemunhas, abdução, marcas de pouso, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Antes de entrarmos no nosso episódio, nós temos um relato. Já tem um tempinho aqui que a gente não traz os relatos dos nossos ouvintes. Então hoje nós vamos com um relato de um amigo meu, de infância inclusive. Nós crescemos juntos numa mesma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, chamada South Park. Mas vamos lá ouvir agora o relato do Anderson. Na verdade o relato não é dele. Ele tá passando esse relato para mim de uma tia dele, que mora em Portugal e andou vendo algumas coisas bem, digamos, estranhas lá. Então vou ouvir o relato aí da tia do Anderson e daqui a pouquinho a gente já volta para comentar. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acreditesequiser.podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você! Eu liguei porque eu vou ter que... Eu já tô deitada aqui, quentinha, mas a Ingrid foi levar lixo do cachorro lá fora, não é lá fora, lá embaixo, é aqui na varanda, aqui na parte de cima. E ela falou que o ET, aquele branco, tá lá. Lembra que eu te falei? Eu falei que tem uma coisa lá fora. Mas o que é? Porque abriu a janela da cozinha, pensei que era bandido do menino. E é branco? Gabriel falou que viu o braço branco, né? Pronto. É aquele negócio branco que a gente vê, que parece o ET branco? Eu não sei. Então, e quando uma vez eu tava vindo da chinesa, né? Aí eu olhei assim pra cima, tinha uma coisa branca ali, assim, mas aí tava lá na chaminé do telhado, do terceiro, que é 3 andares aqui, né? Tava lá em cima. Eu falei, caramba, tem um negócio branco lá. É por isso que eu falei, tem aquele ET. Aí depois eu vi na televisão os tipos de ET, né? Aí nós vimos o zoiudo branco, credo. Tá amarrado em nome de Jesus. Agora eu vou lá ver que a Ingrid disse que o Gabriel viu e ela viu. Ah, Catarina, ele não precisa ficar triste, porque o que tá lá em cima é esse mesmo, caramba. É esse mesmo, a gente já viu a cabeça, é igualzinho. Eu tô falando sério, aqui em Portugal tá uma invasão desses ET, eu não sei porquê. É porque lá em cima tá em construção, né? E lá nos terceiros tem aquelas janelas abertas, e eles entram. Eu tô falando sério, agora se é ET, se é demônio, não sei que praga que é. Eu vou tentar, a gente vai pôr a câmera lá pra filmar, pra ver se a gente consegue pegar. Porque o Gabriel disse que viu ele na varanda ontem, mas depois a Ingrid foi, eu olhei, tinha barulho de pomba, não sei, o Gabriel disse que era esse, ele falou,
deu certeza que viu. Falou, mãe, é aquele lá ET do braço fininho cinza. E sabe como que a criança fantasia também, mas pronto. Agora esse aqui a gente já viu a cabeça dele aqui, é sério. E é esse aí que eu vi lá no, como é que chama? Na chaminé, na parte externa. Só que agachado assim de 4. É esse aí, eu vi ele mesmo. As pessoas não acreditam, mas o que eu vou fazer? Não, se falar pra qualquer pessoa, pensa que eu sou louca. Mas é verdade, o que eu vou fazer? Infelizmente essas pragas existem. Não, pode falar pro antes, isso é real. Eu vou ver se agora, fim de semana, a gente coloca ali em cima pra filmar. Eu vou mandar a foto da casa na parte externa, do lado que a gente não usa, que está em construção, porque é lá que a gente viu, lá na última janelinha. Porque você vai ver, é em construção, tá no tijolo e eles entram, entendeu? Por isso que a gente acredita que eles estão morando lá. Ou um deles, ou se escondendo lá, porque é característica, eles ficam assim em casas velhas, né, abandonadas. E como a gente não usa lá em cima, essa parte é separada da casa, só quando eu vou lá pra cima. Mas se eu não vou mandar a foto. Por isso que nós vimos ele lá, entendeu? Primeiro vi em cima do telhado, aí eu subi correndo, era de noite, subi correndo, mas eu não vou na escada de noite lá nem a pau. Não, porque já teve raposa, já teve outras coisas, né? E pronto, e depois a gente viu ele lá mesmo, com a cabeça cinza, meio cinza esbranquiçada, com esse zóio puxado de peixe gigante, uma coisa esquisita, credo, Deus me livre. Vamos ver se a gente grava esse fim de semana, a gente consegue pegar. Então essa é a parte que a gente não usa, entendeu? As janelas são assim, porque a parte externa lá em cima da escada, do outro lado da casa que está em construção, ainda não construiu. E tá assim. E foi nessa última janelinha, entendeu? Pensa numa coisa branca e cinzentada no canto da última janelinha. Não é brincadeira isso, não. Não sei, será que eles voam? Porque também para estar lá em cima, né? Senhor Afrojack, por favor, qual que é a sua opinião da história dela? Cara, bem estranho, cara. Tá com um avistamento recorrente assim, agora o importante é fazer registros em foto e filmagem, né? Pra gente ter aquela prova cabal, pra que não venham pentelhar nosso ouvido dizendo que nada disso existe, né? Pra que a gente possa esfregar na cara desse povo aí. Sério. Pois é, exatamente, senhor Afrojack. Porque, inclusive, ele mandou uma foto aqui pra gente, que ele falou que é uma casa muito, muito antiga. E a casa, ela tem vários andares e esses avistamentos estão acontecendo no último andar que tá em construção. E essa construção tá parada já tem um bom tempo, meio que abandonada. A casa é muito grande, é um casarão. Então, ele falou assim que poderiam ser corujas. Quer ver? Eu vou citar aqui o que ele escreveu pra ela. Que ela sabia que o Anderson gostava desse assunto, escutava o podcast. Ele me mandou umas mensagens aqui que conversou com a tia dele. Eu vou reescrever aqui o que ele conversou com a tia dele que ele me passou, tá? PH, eu falei que provavelmente era uma coruja, mas ela teima pra minha mãe que não é. Detalhe, ela é crente e não acredita em nada. Ela mora numa vila do interior de Bragança, Portugal. A vila chama Alfândega da Fé. Ah, esqueci de falar. A casa que ela mora tem 4 andares e, se não me engano, é muito velha. Tem mais de 2 séculos de idade. E é assombrada também. O melhor é a naturalidade que ela conta as coisas. Quem tá vendo isso direto é ela e minha prima, que tem uns 25 anos. E meu primo mais novo, que tem 10. Minha prima, inclusive, viu de dia, lá perto da casa dela, tem uma mata. E o marido da tia sai pra caçar de vez em quando nessa mata. Mês passado, minha prima foi junto. E jura que viu um Grey correndo quando eles fizeram barulho. Enfim, pedi pra eles andarem com o celular na mão pra poder tirar uma foto e filmar. Ela mandou um áudio pra minha mãe também, falando que começou no começo do ano, toda noite por umas 2 semanas. Em janeiro tinha uma luz bem forte, verde, por cima da casa dela. Ela pensou que era drone, mas não deu bola e agora em fevereiro ela começou a ver esse ser. Aí eu fui discutir com ele e tal, não sei o que, e falou assim, cara, eu pensei que por ser uma zona com muita mata, segundo ela, minha prima vem andando ali e vê essas corujas que não estão acostumadas e acabam confundindo. Inclusive, teve uma vez que minha prima no mato viu um anão que estava no mato entre as árvores. E ele disse que andava, mas não fazia barulho. Ele meio que ia deslizando. Aí, putz, eu falei com ele, cara, não é possível, coloca a câmera lá, pede filmagem e tal. Isso foi recente, tá? Hoje nós estamos aqui no domingo de Páscoa, mas ele me mandou essa mensagem, foi, se eu não me engano, na terça-feira dessa mesma semana. Então é recente. E eu falei com ele, cara, coloca a câmera lá e pega isso e manda pra gente, igual você pediu, Jackson. E ele falou que ele vai fazer isso. Então, vocês que estão escutando a gente aí, aguardem. Se tiver novidade disso, a gente volta. Mas o que você acha da possibilidade de ser coruja, Jackson?
Cara, se ali é uma área de mata, a possibilidade realmente existe. Mas teria que ver, para confirmar isso, tem que confirmar se as espécies de coruja que tem, como foi a observação, pedir um desenho representando como foi a observação, foto, filmagem e tentar reproduzir a imagem, né, com os animais da região, né. Sim, inclusive, eu tava... Porque é o seguinte, as pessoas vão mandando relato pra mim e vai ficando aqui no meu WhatsApp. Quando a gente senta e vai gravar, eu separo um relato, escuto na hora ali, te mando pra gente gravar assim, com o relato quente na cabeça, com as nossas primeiras impressões, né? Então ontem, quando eu tava aqui pra gravar o nosso episódio da semana, eu separei esse relato e aí eu fui ver os detalhes, fui escutar. E eu conversei com ele, eu troquei uma ideia com ele rapidinho. Ele me falou que esse primo dele viu esses seres correndo nessa mata lá. E ele desenhou e descreveu e falou que eles têm bracinho comprido, que é fininho, magrinho, com a cabeça grande e tem um olhão parecendo de peixe, Jackson. Então, Beleza, coruja, pode até explicar lá no alto, na construção e tudo, mas essas pelo mato e tudo, não tem como ser coruja. E são coisas grandes, bípedes. pois é, e se tem braço e não tem asa, então fica meio difícil ser coruja, né? Pois é. Ó, eu vou aproveitar essa deixa nossa aqui, que a gente tá falando de coruja agora, pra postar no Instagram. Finalmente eu vou colocar essa foto lá, porque no nosso episódio lá do Varginha, nós citamos que talvez o avistamento da dona Terezinha Klepp lá no zoológico poderia ter sido uma coruja. Aí vieram com pau e pedra em cima da gente, xingando, falando, vocês defenderam o Flatwoods, que falaram que era coruja, e falaram que não podia ser coruja lá. Agora aqui em Varginha vocês vêm colocar contra a coruja. Em Flatwoods o ser foi avistado em pé, inteiro, e teve mais de um avistamento. E ele era muito alto, mais de 2 metros de altura. Então não existe coruja desse tamanho. A dona Terezinha Klepp viu a coruja longe e só a cabeça dela. Tanto escreveu um capacete. Enfim, não vão entrar nos méritos aqui. Antes que as pessoas comecem a brigar de novo, lembrando que são só hipóteses. Eu não tô afirmando que ela viu aquilo. As pessoas têm que aprender a respeitar a opinião dos outros. A gente coloca uma hipótese ali. Se você não acha certa, se você não concorda, maravilha. Mas é uma hipótese que a gente tem. E ninguém pode provar que o que a gente tá falando não é. Como a gente também não pode provar que ela viu uma coruja e não ser. Enfim, fica a critério de cada um, só peço um pouco de respeito. Eu vou deixar essa foto lá e vocês observem essa coruja, o tamanho da cabeça dela. É uma coruja que atinge mais ou menos 45 centímetros e ela tem a cabeça e uns olhos muito grandes. Muito grandes, e eles refletem muito luz. Então eu acho que, no caso aqui da tia do Anderson, lá em cima, no sótão que está sendo construído, pode ser coruja, porque ele está vendo de longe e os olhos brilham e lembra isso. Mas eu acho também que eles estão fazendo analogia com a coruja ali do ser, porque lembra. E se eles estão vendo esses seres andando ali, quando eles olham para cima e vê aquilo, eles vão achar que é o ser, quando pode não ser. Entendeu o meu ponto, Jackson? Sim. Então, pode ser coruja? Pode e não pode. Coruja não corre no meio do mato e não tem braço comprido, igual você falou. Eu prometo que eu vou ficar em cima dessa história com o Anderson. Se por um acaso ele mandar o vídeo, eu publico lá no Instagram o vídeo lá, o vídeo citado no episódio 258, beleza? E vou deixar lá pra vocês no Instagram a foto dessa coruja, que a gente colocou como possível candidata a ter sido o avistamento da dona Terezinha Klepp, como pode ser também dos avistamentos da tia do Anderson no sótão. E vou deixar a foto da casa em construção, onde estão correndo esses avistamentos lá na casa à noite, beleza? Então vejam lá e tirem suas próprias conclusões. Anderson, tô em cima de você, pela nossa amizade lá em South Park. Eu quero muito esses vídeos. Você vai ficar em cima de sua tia e vai cobrar isso dela. A gente precisa disso. Bora pro nosso episódio, Sr. Jack? Bora. Então bora lá. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Senhor Jack, a Austrália tem muita ocorrência ufológica. A casuística ufológica deles é gigantesca. E nós vamos falar disso mais pra frente aqui no episódio. Tem algumas hipóteses do porquê essa alta incidência ufológica lá, mas lá tem muitos casos interessantes, muitos mesmo. E um dos mais conhecidos é o caso Westall, 6 de abril de 1966. É um caso muito conhecido pelo número de pessoas que estavam ali no avistamento, né?
Pois é, PH, o pessoal geralmente fala, né? Caso da escola Ariel, 66 crianças, escoador pousando, mas o pessoal não conhece esse caso. 200 alunos de uma escola observando vários objetos, e um deles ali pousou bem pertinho da escola e foi visto ali por muitos alunos e pessoal da escola e moradores locais, né? 200 pessoas. Em 6 de abril de 1966, na cidade de Westall, na Austrália. Isso ocorreu ali por volta das 11 horas da manhã, era um dia ensolarado, e uma escola na região de Grand Reserve, que estava funcionando ali normalmente, né? E aí o caso todo aconteceu nesse cenário. Junto à escola havia um bosque, e foi ali que aconteceu. O primeiro avistamento, que ocorreu ali por volta das 11 horas da manhã, envolveu o Michael Fisher, um aluno de 14 anos, que foi o primeiro a notar o disco prateado silencioso que estava se movendo por trás da escola, e ele viu isso aí durante a aula de ciências, né? E aí, então, ele deu o alerta, e aí a turma inteira observou aquele objeto, e o professor chamado Andrew Greenwood, todos eles ali observaram a nave, deslizando silenciosamente em direção a uma clareira ali na floresta, né? E aí os alunos que praticavam esportes no campo também pararam para observar aquilo. E esse objeto tinha o tamanho de um automóvel familiar, assim, né, digamos, um automóvel grande. E ele foi descrito aí como um disco metálico de cor cinza com tons arroxeados ou verde prateados, né, que se movia ali de forma muito silenciosa. Então esse disco desceu nessa área arborizada, no meio do mato, lá no meio desse bosque, numa clareira, no local ali da região de Grand Reserve, e permaneceu parado ali por algum tempo. E aí depois, esse objeto ele começou a decolar de novo, e as várias testemunhas que viram aquela nave decolando relataram que ela ganhou uma certa altitude e foi perseguido por 5 pequenas aeronaves, possivelmente algo do tipo Cessna, alguma coisa assim. E aí os relatos indicam que a polícia e os militares chegaram no local ali 20 minutos após o desaparecimento do objeto. Foi algo muito rápido. Não sabem como eles foram chamados, como eles tomaram conhecimento, mas enfim, deu 20 minutos, eles estavam ali. 3 dias após o evento, oficiais uniformizados da Força Aérea Australiana e a própria polícia local, né, foram vistos ali naquela região coletando amostras de solo no local onde o objeto pousou. E ali no local onde ele pousou havia uma área de grama achatada, fazendo um padrão espiral que aparentemente estava queimada. E aí então o diretor da escola, o Frank Sanbleb, e oficiais do exército instruíram os professores e alunos a não discutirem o incidente, né? Para o incidente morrer ali e ficar por isso mesmo, né? E aí então 2 homens não identificados interrogaram e ridicularizaram os alunos individualmente. Eles levavam eles para o escritório do diretor, entrevistavam eles e depois ridicularizavam o assunto, avisando eles para manter segredo, né? Aquela política babaca do governo dos Estados Unidos aí da década de 60. A Austrália seguia isso. E aí, então, uma professora que chegou a fotografar o OVNI, ela teve o seu filme confiscado. Aliás, a câmera inteira, né? Toda a câmera e os filmes foram confiscados pelos militares. E os investigadores, então, os ufólogos, né, que buscaram documentos nos arquivos nacionais australianos, descobriram que os arquivos referentes a esse caso estavam faltando. Você tem vários casos lá e esse em específico está faltando. E tanto o aeroporto local lá de Moorabbin quanto a Força Aérea Australiana, né, negaram a presença de qualquer aeronave ali naquela região naquele momento. E então a imprensa também começou a cobrir o incidente e o jornal The Dandenong Journal cobriu o caso detalhadamente. Enquanto outros jornais grandes como o The Sun ridicularizavam o tema, o Dandenong ele colocava o fato como algo real, verdadeiro, né? E a estação de TV GTV, que era o Channel 9, né, entrevistou uma aluna na época e divulgou isso na época, e os ufólogos foram atrás, tentando resgatar essa entrevista, né, tempos depois. E essa entrevista também havia desaparecido no arquivo da emissora. Ou seja, tinha tinha um processo de acobertamento vigente ali no caso, né? Teve um outro jornal ali chamado The Age,
que publicou uma matéria sugerindo que o objeto poderia ter sido um balão meteorológico lançado de Laverton, não muito longe dali, né? E todas as testemunhas ali estavam contestando essa versão, né? Era bem diferente dos balões, né? O balão é grande, redondinho, aqueles negócios eram pequenos, em formato de disco achatado, né? E aí 2 organizações ufológicas lá da Austrália se aprofundaram na investigação, coletaram depoimentos, amostras de solo após o ocorrido. E encontraram alguns relatos impressionantes. Teve uma aluna que deu relatou, né, para os ufólogos que chegou perto o suficiente do objeto a ponto de quase tocar no objeto. Só que antes de chegar perto, para fazer o toque, digamos, esse objeto se afastou rapidamente, né? Os 2 discos voadores, na verdade, que desceram ali, né? Eles saíram rapidamente ali daquela região. E foi assim, até que em 1994 a Força Aérea Australiana anunciou que não investigaria mais os relatórios públicos de fatos ufológicos, focando apenas em investigações internas ali, né, sobre fatos ufológicos, relatos internos dos próprios militares. O que fosse civil, como nesse caso ali de grande reserva, eles não iriam mais comentar. E aí então teve o professor Channy Ryan e um ex-aluno chamado Shane Matthews que investigaram esse caso. Décadas depois, entrevistaram testemunhas, foram até o local e revisitaram, né, ressuscitaram o caso, digamos assim. Tanto é que esse caso acabou sendo publicado num site, não sei se você já ouviu falar, PH, um site chamado Fenômeno. Acabou sendo publicado lá no Fenômeno. E gerou também um documentário intitulado Westall 66, que aborda esse incidente, né? É um caso bem interessante lá da ufologia australiana. Ô Jackson, olha só, você acabou de citar esse caso lá no Fenômeno. E na hora que a gente foi começar a gravação aqui, eu fui lá no Fenômeno pegar a matéria pra mim ter de orientação aqui. É um caso que eu já tinha ouvido falar, eu não conhecia. Mas eu tô vendo aqui no Fenômeno, tem alguns desenhos e tem uma mulher chamada Joy Clark, que na época tinha 12 anos. Ela tem uma foto mostrando onde ocorreu e tem um desenho. O desenho mostra uma rede, tipo uma rede de escalada saindo da nave pro chão e mostra um escorregador em espiral, igual aqueles de parque, com uma bolinha com perna escorregando. Por que tem isso nesse desenho? PH, esse ali é um desenho de um playground construído ali na escola, homenageando a própria história da escola, do pouso do objeto. Isso ali é uma escada de corda para entrar dentro de uma... como se fosse aquelas casinhas, né, que o pessoal constrói de madeira, né, tem alguns locais assim, infantis. E aí na lateral ali tem o tobogã ali, digamos, né, o escorregador em espiral ali para as crianças se divertir. Mas foi construído baseado nisso, né, na cultura ali da escola ali que ficou, né, desse incidente. É porque lá no Fenômeno não tá falando que isso aí é uma coisa que foi criada e tal. Tá a foto lá e mostrando a mulher, mostrando o local. E eu achei que era uma descrição dela do objeto. Já falar, o bichinho é uma bolinha escorregando. A descrição do objeto tá nas outras imagens ali que tem a forma deles, né? É um disco voador clássico. E o Jackson, teve algum avistamento de ser alguma coisa ou não? Não, nesse caso não. É só realmente o disco voador em si que foi visto. Na verdade, são 2 discos voadores, né? Que foram vistos ali, que pousaram e que daí deu todo esse acobertamento aí por parte das autoridades, né? Cara, e também tem uma foto no Fenômeno com uma marca de pouso gigantesca, circular, mostrando onde seria o local do pouso do OVNI. Sim, o local ficou esterilizado, né? Isso que eu ia perguntar agora, porque essa foto não é da época. Não, essa foto foi feita tempos depois. O local ali onde o disco pousou esterilizou o solo. A vegetação morreu, os insetos que estavam ali morreram, né? Ficou queimado ali, calcinado. Então levou muito tempo para que plantas voltassem a crescer naquele local ali, né? E mais uma coisinha, Jackson, antes de você citar outras coisas ali na região, igual você falou no início. Você falou ali que tinha alguns aviões, parecendo Cessna, aviões pequenos, seguindo o objeto. Será que já tinham detectado esse objeto e já estavam indo atrás dele para saber o que era? E se isso partiu do exército, por que não aviões militares ou helicópteros? Por que esse tipo de avião? Pois é, isso que é um dos mistérios do caso, né? Como é que eles sabiam desse avistamento? Alguém pode ter avisado, ou eles já estavam rastreando esse fenômeno, tentando perseguir, derrubar, sei lá. Mas eu acho esquisito. Achei bem esquisito essa situação aí, né? 5 aviões Cessna cercando e tentando pegar esses objetos, e ao que parece, eles fugiram. Né? Os aviões não conseguiram pegar, não. Cara, mas se for parar a pensar que nem caça consegue, um Cessna vai conseguir? Não vai.
Então, esse caso aí nos remete a vários outros casos semelhantes que também ocorreram ali perto de escolas. Por exemplo, o caso de Rosemead, na África do Sul, ocorreu em 12 de novembro de 1972, durante uma onda de avistamentos ufológicos ali no país, né? Por volta das 20 horas e 15 minutos, soldados de uma base militar observaram luzes avermelhadas rotativas próximas ao quartel, e depois esse objeto foi seguindo até em direção onde tinha uma escola, né? Uma escola lá na região de Rosemead. O diretor da escola, ele estava trafegando numa estrada, e ele viu aquelas luzes cruzando a estrada, indo em direção à escola, e aí ele foi para lá. Quando ele chegou lá, esse objeto estava em cima da quadra de tênis. E aí, então, esse objeto saiu de uma forma muito rápida desse local da quadra de tênis e foi se posicionar sobre umas montanhas próximas que tinham ali, né? E aí ele foi até o local onde esse objeto estava pairando, e nesse local estava meio que destruído, né? A quadra de tênis era de macadame e havia vários buracos ali, havia um pedaço do tecido do solo, né, da quadra estava derretido, tinha alcatrão, tinha pedaços que estavam a 100 metros ali, que ele descobriu depois, e se você olhar as fotos, realmente foi um estrago tremendo ali nessa quadra, né? E foi visto ali por alguns alunos também, né? E, ô Jackson, esse caso agora que você me citou, falou da quadra de tênis, eu lembro que nós falamos desse caso aqui, nós citamos ele aqui em algum episódio, eu não lembro qual, que justamente isso que me chamou a atenção, me fez lembrar, que o objeto derreteu o asfalto da quadra ali, deteriorou o asfalto da quadra. Eu lembro que nós falamos desse caso. Um caso muito bom, eu gosto muito. Sim, e a Austrália tem muito caso, velho. A Austrália tem muito caso. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu pesquisei esse aqui, olha só. É um contato imediato que aconteceu em 1954, em Dandenong, arredores de Melbourne, Austrália, pouco depois das 6 da tarde. Eu vou ler aqui do jeito que tá no post que eu peguei. O que parecia ser apenas um fim de mais uma tarde comum em uma área semi-rural de Dandenong, perto de Melbourne, transformou-se nas experiências mais perturbadoras já relatadas por duas adolescentes australianas. Naquele início de noite, Janet Brown, de 16 anos, e Janette Johnson, de 13, estavam próximas a uma estrada isolada, perto de uma fábrica em construção. A luz do dia começava a desaparecer lentamente. O ambiente era calmo, silencioso, normal até demais, até deixar de ser. Janette foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela ouviu um som grave e ritmado, parecendo o barulho de uma motocicleta. Em seguida, notou uma forma escura suspensa acima da cúpula de um edifício. Curiosa, ela apontou sua lanterna para o objeto, e foi nesse instante que tudo mudou. O objeto reagiu à sua luz. Segundo o relato, ele começou a se aproximar, e de repente 3 luzes se acenderam bruscamente. Janette ficou paralisada e caiu no chão, incapaz de correr ou sequer gritar. O que ela descreveu depois impressiona pela riqueza de detalhes. Era um cilindro de cerca de 9 metros, aproximadamente 4 a 5 metros de altura, com janelas visíveis e um domo superior. E um trem de pouso, com 3 rodas, movendo-se lentamente, emitindo um clique metálico repetitivo. O objeto estava posicionado mais ou menos a cerca de 20 metros delas, como se estivesse só observando elas. Ela fala que então ela não lembra mais de nada, que o tempo para ela parece que congelou. Quando foi que apareceu um carro, com farol alto e tal, bateu o farol nelas e o objeto parece que assustou com o carro chegando e sumiu por trás dos prédios. Pois é, esse caso tem no Fenômeno também. Por falar em Austrália, lá no Fenômeno tem os documentos oficiais australianos desses casos aí que a gente tem comentado, né? E o Jackson, como é que é a política australiana a respeito dos OVNIs? Ela segue a dos Estados Unidos ou ela tem mais liberdade nesse sentido? Cara, ela é totalmente submissa aos Estados Unidos. Totalmente. Se os Estados Unidos falam, esse caso você vai acobertar, pronto, eles acobertam e nem questionam. É pau mandado dos Estados Unidos, vamos colocar assim, desse jeito. A gente vê até no padrão de formulário que eles usam para registrar os fatos ufológicos. É copiado, só faltava ter o timbre dos Estados Unidos ali. Cara, porque a Austrália e a Nova Zelândia ali, a Oceania em geral, eles têm casos ufológicos muito interessantes. Tem um documentário no History Channel que chama justamente Ufologia na Oceania. E eles são 5 episódios e mostram os relatos que as pessoas fizeram na Austrália. Cara, tem cada caso e cada filmagem de enlouquecer. Eu acho que eu já citei algum caso aqui também. Eu não sei se foi na live da Loterráqueos. Mas tem um caso de os mineiros que eles estavam trabalhando numa jazida ali, acho que era de minério de ferro, eu não lembro direito o que era. E estavam só 3 funcionários. Era um feriado, alguma coisa assim, então a
A mão de obra estava bem reduzida no dia, era só o básico operacional mesmo. Então tinha um funcionário num trator desses com pá, né? Aquele basculante lá que pega e joga na caçamba do caminhão. Tinha um outro num caminhão que levava até o local que tinha uns trens lá que faziam os carregamentos e o carregamento com outros funcionários. Mas nessa zona de Minas só tinha esses dois e mais um, que ficava numa torre de vigia mais alta, observando a movimentação, vendo onde é que estavam as câmeras, estava tudo ok, era de monitoramento. Esse cara da torre, ele viu uma luz muito forte chegando, que ele inclusive cita que até cegou ele. E essa luz ficou por cima desse cara que estava na pá, pegando o material e jogando no caminhão. O caminhão já tinha ido fazer essa primeira entrega de material, né? Então ele não chegou a ver o objeto chegando. Esse objeto ficou lá em cima, Jackson. E o piloto da escavadeira lá, o motorista, falou que ficou tão quente, que ele teve que sair de lá porque ele estava sentindo o corpo dele queimar. E ele saiu, e quando ele saiu assim para mais longe e olhou que estava já escurecendo, já estava assim perto da hora da noite também, ele notou que ele estava queimado como se fosse de sol. Ele falou assim, coisa de 30 segundos que eu fiquei ali. Aí ele foi correndo em direção a essa torre que esse amigo dele estava. Quando ele bateu lá, tem um interfone com uma porta automática que abria. Ele tentou fazer isso, a porta não abriu. Nesse instante, a luz do local toda caiu. E o objeto ficou lá um tempo. Quando o caminhão começou a voltar, esse objeto subiu, deu um estrondo com a luz muito forte e sumiu. Detalhe, nesse programa do History, mostrou essa filmagem lá dessa zona de mineração. Porque tinham várias câmeras lá, então tem de vários ângulos. E cara, é uma filmagem muito impressionante. Você chegou a ver isso? Não, esse eu não cheguei a ver, vou procurar pra ver. Parece ser... Essa série, ela parece ser bem legal mesmo. Acho que eu assisti um episódio só. Mas eu tenho certeza que tem uma outra série muito mais legal que você vai gostar. Se chama Esquadrão UFO, estreia dia 25 de abril no History Channel. Sim. Temos alguns amigos ali participando, né, Jackson? E alguns muito amigos, né, Jackson? Pois é, estarei em um dos episódios, eu estarei lá falando sobre um caso aí, não sei se vocês já ouviram falar, um caso chamado Noite Oficial dos OVNIs. Já ouvi falar brevemente, Você citou essa série do Esquadrão UFO, eles vão abordar só casos brasileiros? A princípio sim, se bem que eles vão fazer algumas referências internacionais também. Mas a maioria dos casos é brasileiro, até porque eles vão fazer a investigação do caso, né? Vão atrás de testemunhas e tudo, dos materiais, né? Gerados na ocorrência ufológica. Então vai ser uma série muito legal. Vai valer a pena assistir. Pois é, quem sabe ela não aparece aqui, hein? Vamos ver. Isso aí. E aí a gente, falando então aí da Austrália e da África, tem mais um caso africano aí que é mais ou menos na mesma pegada, digamos assim, né? Que ocorreu em 16 de setembro de 1994. Que caso é esse? Ariel? Caso da escola Ariel. Ô Jackson, muito bem lembrado, a gente tem um episódio que, não acredite se quiser, especial da Escola Ariel, nós já falamos desse caso, mas eu não posso deixar de citar não só esse, como outros casos com a mesma localidade. Por que esses OVNIs aparecem em escolas cheias de crianças? Cara, eu acho que não tem um motivo específico, digamos assim. Eles aparecem porque o fenômeno se manifestou ali naquele horário e, por coincidência, estava tendo aula. Porque, veja, quantos casos envolvendo escolas aconteceram e ninguém ficou sabendo? Casos em que OVNIs pairaram sobre a escola, mas isso ocorreu às 3 horas da manhã, que é o horário que eles mais aparecem. Então, eu não acho que tenha uma relação específica por ser escola. Não acho que exista, não. Esse caso da escola Ariel, ele ocorreu durante o recreio da manhã. O OVNI pousou. Eram 2 OVNIs, né? Um se afastou e um pousou. E naquele momento, os professores todos estavam em uma reunião. Então, eles não viram esse objeto. Quem viu foram apenas as crianças e teve uma testemunha adicional que viu o pânico das crianças entrando, correndo, falando que tinha alguma coisa lá fora, mas ela não acreditou, achou que era uma brincadeira para que tirassem ela do local ali para roubar os doces. Então ela não saiu para ver. E depois ela viu que as crianças estavam assustadas e falou que uma nave tinha pousado, que já tinha ido embora e tudo. Mas ela perdeu de ver, né, essa pessoa. E então as crianças, né, disseram que seres saíram das naves e meio que se aproximaram de onde elas estavam, né? Esses seres tinham olhos grandes, aparência incomum,
vestiam roupas escuras, e algumas crianças que chegaram mais perto para ver, aconteceu uma comunicação telepática com esses seres, e esses seres alertaram sobre os riscos ambientais, a necessidade de cuidar do planeta e tudo, né? E aí algumas crianças ficaram realmente assustadas por ver aquilo, por ver essas criaturas. E aí então que gerou todo o pânico, né? Eles saíram, falaram para os professores e tudo. E aí o diretor da escola separou as crianças e pediu para que cada um desenhasse o que viu. E elas fizeram desenhos muito parecidos entre si, né? E depois o caso foi pesquisado por ufólogos, foi a Cynthia Heine, depois foi o John Mack, fizeram análises com as crianças, entrevistas e tudo, e ficou um caso realmente bem interessante, bem sólido, bem consistente e bem famoso. E também tem um documentário sobre ele, né? Que nem o caso lá de Westop, também tem um documentário sobre esse caso aí da Escola Ariel. A gente já tem um episódio sobre isso, né? Sim, temos um episódio inteiro aqui da Escola Ariel que a gente dá uma dissecada nesse caso. Uhum. Então quem quiser relembrar esse caso é só dar um pulinho lá no episódio e relembrar. Exatamente. E tem mais um caso que também envolveu escola, o caso de Broodhaven. É uma pequena vila no país de Gales, lá no Reino Unido. Ele ocorreu em 4 de fevereiro de 1977. Foram 14 crianças que viram um objeto voador próximo à escola, algo que foi descrito como um objeto prateado em forma de charuto, com uma cúpula central e luzes ao seu redor. Segundo as crianças, esse objeto pousou nas proximidades do playground da escola. E os relatos indicam que seres humanoides teriam sido vistos próximos à nave também, vestindo trajes prateados. E as crianças foram entrevistadas também separadamente, que nem na Escola Ariel, produziram desenhos muito semelhantes entre si, e isso chamou a atenção dos investigadores, né? Naquele local, Broodhaven faz parte do Triângulo de Dayfield, o Triângulo de Broodhaven, né? Então os casos lá são realmente muito intensos. Muitas e muitas pessoas observam fenômenos ufológicos lá naquela região. E esse de Broodhaven, da escola, foi, digamos assim, o mais famoso deles, né? Sim, inclusive, Jackson, nós temos um episódio lá exclusivo para os nossos assinantes, que é o Triângulo de Dayfield, que te cita todos esses casos lá dessa região e que é um hotspot gigante. Então, quem quer saber mais detalhes dessa história, desses casos, corre lá no nosso site, faz assinatura e vai lá nos episódios extras, está lá, o Triângulo de Dayfield. Isso aí, isso aí. Um recadinho rápido, especialmente para quem está precisando de um site 100% personalizado, criado do zero, que atenda exatamente a necessidade do seu negócio. Vocês lembram que um tempo atrás eu estava à procura de alguém para fazer o site do Acredite Se Quiser? Pois é, meu grande amigo Célio apareceu e fez para mim o site do podcast, que hoje está no ar com um sistema de assinaturas igual o Apoia-se tinha, mas com a vantagem de não pagar mais aquela porcentagem enorme para eles. E tem também agora sistema de download de episódios para assinantes, uma loja completa, além de um suporte 24 horas. Entra lá no nosso site, vejam o trabalho que ele fez, e se vocês chamarem ele para fazer o site de vocês, falem que fui eu que indiquei. Prometo que eu vou chorar o maior desconto possível com ele para vocês, beleza? Eu vou deixar na descrição do episódio o contato dele e também, logo ao entrar no nosso site, aparece o link lá do contato dele. Valeu, grande abraço para todo mundo e vamos voltar ao nosso episódio. Ô Jackson, a gente tá falando aqui desse caso aqui de Westall, que foi na Austrália, e nós citamos outros casos ali de escolas. Mas o meu interesse, principalmente nesse episódio hoje, quando a gente começou a conversar e gravar, eram casos australianos, que eu acho a casuística ufológica da Austrália, assim, gigantesca. Inclusive tem um caso lá, muito famoso, que é de um piloto, né, que ele sumiu durante um voo, né? Pois é, o caso Frederic Valentich. Esse caso ocorreu em 21 de outubro de 1978. Envolveu um piloto chamado Frederic Valentich. Ele tinha 20 anos e pilotava uma aeronave Cessna 182. Ele decolou da região de Moorabbin e o seu destino era a Ilha King, ao sul, né, de Melbourne, na Austrália. Ele era um piloto novato, ele tinha 150 horas de voo e estava buscando qualificação para se tornar piloto comercial, então ele tinha que fazer voos mesmo, né? E aí, durante o voo, ele entrou em contato com a torre de controle perguntando se havia alguma outra aeronave na área. E o controle respondeu que não havia nenhum tráfego conhecido. Só que o Valentich insistiu que estava vendo um objeto estranho, um objeto grande, alongado, com luzes verdes, movendo-se em alta velocidade e realizando manobras ao redor do avião.
E nas suas comunicações, ele afirmou que o objeto parecia que estava brincando e perseguindo ele, voando acima dele em órbita, ao redor do avião dele, né? E aí ele percebeu que não era uma aeronave convencional. Poucos segundos depois, o controlador de voo começou a escutar barulhos na comunicação e ele só ouviu o piloto falando, não é uma aeronave. E aí depois um monte de ruídos metálicos estranhos e aí silêncio no rádio. E o piloto desapareceu. O piloto e o avião desapareceram e até hoje não foram encontrados. Ô Jackson, esse caso é muito, mas muito interessante. E ele é muito bom de você, como é que eu posso dizer, pesquisar ele. Porque nós temos o áudio do piloto com a torre de controle. E, cara, você vê no áudio ali que ele está extremamente assustado. Muito. Eu gravei esse episódio, eu gravei esse caso com o Ribas lá no Paranormal FM com o Léo. E na época ali eu já estava pesquisando esse caso para trazer aqui para Acredite Se Quiser. Eu peguei o áudio, revi o áudio e eu descobri que quando ele desapareceu e a família começou a procurar pista e investigar, eles solicitaram as últimas gravações para a torre de comando lá da Austrália. Lembrando que o Valentik, ele era um piloto, igual você falou, em treinamento. Ele estava fazendo um voo que era uma rota curta, se eu não me engano, assim, acho que de 80 quilômetros, entre uma ilha e a costa da cidade principal ali. Era um trajeto plano, que você tinha referência visual de onde você ia pousar. Então, por ser um trecho relativamente seguro e com boas referências visuais, ele era muito usado em rotas de treinamento. Ou seja, ele já tinha feito esse trajeto várias vezes, dezenas de vezes. Pois bem, muitas pessoas falam que ele apavorou, que ele perdeu o rumo do horizonte, que ele caiu e tal. Para mim, não é o caso. Novamente, quando eu fui pesquisar esse caso e fui fuçar mais, a família, igual eu falei, tinha pedido os áudios da torre. E quando eles pegaram os áudios da torre, estavam faltando 15 minutos de áudio. Do tempo que ele começou o voo até a hora que o avião perdeu o contato. E durante anos na justiça, eles tentaram obter esse áudio completo, até que depois de anos apareceu. E quando esse áudio foi liberado e ele apareceu completo, tinha esse trecho que o piloto fala que não era um avião, que era alguma coisa metálica que estava brincando com ele, que essa coisa estava se aproximando muito dele, e uma hora ele inclusive fala assim, ela acabou de colidir comigo. E você escuta um barulho metálico como se fosse a hélice batendo em alguma coisa. Sim. Cara, lá no Paranormal FM eu falei isso. Pra mim, ele foi abduzido. O avião colidiu ali mesmo com o OVNI, estragou, o avião ia cair, e o OVNI de alguma forma pegou o avião e o Valentin e levou embora. Por que eu falo isso? Porque nunca foi localizado os destroços do avião ou o corpo dele. Nunca. Apenas alguns pequenos pedaços que foram atribuídos ao avião dele. E aí, senhor Fudiek, o que você acha dessa história? Cara, dá pra especular muito, né? Nesse caso, muitas pontas assim, né? Que a gente pode especular e tudo, né? É um caso trágico, infelizmente. Sim, e aí eu coloco isso aí também na conta do cobertamento. Porque quando a família solicitou na primeira vez os áudios da torre para tentar alguma pista da localização dele, foi enviado para eles um áudio faltando pedaços. Por que eles não queriam que a família escutasse aquele pedaço? Pois é, né? Querem esconder o quê, né? Exatamente. Cara, a Austrália tem muito caso. Nós pegamos esse episódio aqui com o caso Westall, que é um caso mais famoso lá, de um avistamento múltiplo, mas a Austrália tem muita história. E eu vou puxar um ponto aqui agora que sempre me chamou a atenção. A Austrália, ela é muito conhecida por sua fauna e flora únicas. Tem certas espécies de animais que só existem lá. Eles são endêmicos daquela região. Será que isso de alguma forma atrai a atenção deles? Cara, eu acho que sim, né? Se levar em conta que essas inteligências gostam de analisar a fauna do planeta, a Austrália é um dos mais interessantes, né? Que é, como você falou, é realmente algo diferente, tem coisas que só tem lá. Então, automaticamente acaba atraindo a atenção, né, dessas inteligências. Cara, eu acho muito legal. Não sei se você vai lembrar disso, Jackson. Coisa de uns 2, 3 anos atrás, começou a rolar uma mutilação de gado lá na Austrália. Você lembra disso? E pessoas falando que estavam tendo avistamentos de luzes no céu, principalmente ali sobre a região de criação de gado. A galera, assim, às vezes fala Austrália. A Austrália é um país grande, mas ele é basicamente povoado nas suas beiradas ali, na orla. O interior da Austrália é um deserto. Sim. É um deserto, assim, gigantesco. E tem muito poucas coisas lá. Uma das poucas coisas que tem, às vezes, no meio da Austrália são criações de gado. E nesse lugar, que são totalmente isolados, estava acontecendo muita mutilação de gado. Aí eu fico me perguntando, o que tem de diferente ali? Porque depois, inclusive, esse fenômeno, ele migrou para cá. A gente está vendo recente, agora, um aumento muito grande também de casos de mutilação de animais, né, Jackson?
Pois é, aumentou, né, aqui no Brasil, e ataque por animal estranho, não identificado também. Sim. Estilo padrão chupacabras, assim, digamos. Mas que não foi observado a criatura, né? Então, exige uma investigação mais aprofundada dos ufólogos, né? Sim. Eu acho o caso da Austrália, assim, muito diferente do resto do mundo, porque, como eu falei, a Austrália ela é única. Tem coisas que só existem lá. Se eles realmente estão aqui fazendo abduções, experiências em alguma coisa genética, eu acho que a Austrália teria como é que eu posso dizer, um interesse muito grande para eles, porque tudo lá é único. Sabe, eu fico sempre pensando nisso. E também, Jackson, tem a história dos aborígenes ali da Austrália, principalmente lá, mais do que em qualquer outra região do mundo. Tem em outras regiões do mundo? Tem, mas lá é uma quantidade muito maior de pinturas rupestres com figuras que remetem a, sei lá, seres extraterrestres, naves. É muita coisa. Pois é. E, ô Jackson, eu até separei um caso aqui pra gente falar aqui hoje, mas eu vou puxar o caso aqui, eu quero ver o que você vai falar. Quer ver? Porque eu já sei o que você vai falar, mas eu vou deixar pros nossos ouvintes. Que tem um caso aqui que, cara, esse caso pra mim é muito legal, que é o incrível caso da família Knowles. Você conhece, não conhece? Conheço, e esse é um caso que eu tô trabalhando nele já tem algum tempo. Eu tô com muito material desse caso, eu tô com imagens, digamos assim, não vou dizer inéditas, né? São imagens raras desse caso que eu vou trazer aí em breve, né? Tô elaborando conteúdo e tudo. Então logo a gente vai abordar esse caso. E é um caso muito bom, né, cara? Muito bom esse caso. Cara, eu vou te falar que nós começamos, igual eu falei no início, nós começamos esse caso aqui pra gente falar do caso Westall. Mas à medida que a gente foi conversando aqui e durante a nossa gravação a gente ia olhando aqui, tem muitos casos interessantes na Austrália. Muitos casos. Então, fiquem de olho aí que nós vamos voltar num episódio só desse caso da família Knowles, porque esse caso merece. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Hoje nós falamos de alguns casos ali da região da Austrália, casos da Oceania. Então em breve voltaremos com outros episódios falando da casuística ufológica dessa região, porque lá a casuística é muito rica e eu acho que pouco conhecida. Muito poucas pessoas falam dos casos que ocorrem nessa região. Então aguardem aqui que nós vamos voltar aqui para falar mais de ufologia australiana. Não é mesmo, senhor UFOJack? Isso aí, senhor PH. Claro, vamos abordar esses casos aí, que são casos bem interessantes, né? Eu tenho muito material sobre isso. Agora é só questão de processar os conteúdos que eu tenho aqui, que vai dar uns episódios bem legais aí. Tem uma seção de ufologia australiana lá no Fenômeno ou não? Eu tenho casos australianos e tenho os documentos da Austrália, né? Agora, algo falando assim, no geral, assim, digamos, ainda não. Dessa forma, não. Em breve vai aparecer lá, tenho certeza. Eu vou deixar lá na descrição do episódio para vocês um áudio raro desse caso Westall, que nosso grande amigo Thiago Tiquete conseguiu e tá lá no canal da revista Fenômeno UFO, que é a nossa nova revista de ufologia. Então o Tiquete liberou esse áudio lá. Esse áudio é muito interessante, eu vou deixar na descrição do episódio para vocês irem lá dar uma conferidinha. E vou deixar também na descrição do episódio para vocês o link desse caso lá no Fenômeno, né, Jacques? Tem lá o caso Westall no Fenômeno, não tem? Uhum.
Tem. Tá com o nome Pouso em Grande Reserve. Além desses links que eu vou deixar para vocês na descrição do episódio, também tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Eu citei aqui no episódio que nós temos lá um programa sobre o Triângulo de Daimfield, muito legal, que eu fiz com o Jackson, tá lá exclusivo para os nossos assinantes. Então, entrem lá no nosso site, deem essa moral pra gente, façam sua assinatura, peguem os episódios inéditos, inclusive vocês podem pegar os episódios regulares também, baixar eles para o celular de vocês, onde vocês quiserem, para escutar sem depender de internet e nem propaganda do Spotify. Além disso, vocês têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp, entrou lá, já entra direto no nosso grupo e vem trocar uma ideia com a gente. E se estiver precisando de alguma lembrança, ou você gostar de uma memorabilia ufológica, dá uma olhadinha na nossa loja, tem muita coisa interessante lá, desde figuras de alienígenas até personagens de jogos, de filmes, e algumas mídias físicas. E lembrando, nós estamos aí agora com o projeto Sessão da Meia-Noite, onde falamos de filmes clássicos da década de 80 e 90 e algumas coisas mais recentes também. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais algum caso ufológico interessante e não se esqueçam jamais que aqui nós só contamos as histórias, não é mesmo, Sr. Ufo Jack? Acredite, se quiser.